Ok, pessoal, português, professor Muniz, hoje a gente vai resolver questões da análise morfossintática e questões envolvendo conjunções. Tudo bem? Vamos lá, primeira questão, caiu em 2018, envolvendo o assunto de conjunção, tá? Essa questão foi da OCP, um concurso para FUNPAPA, 2018. Vamos lá. Em um teste, ele mostrou a bancários estressados um vídeo sobre como ver estresse como desafio, vírgula, e não como um problema. Olha o que foi que ele colocou. Em um teste, ele mostrou a bancários estressados um vídeo sobre como ver estresse como desafio, vírgula, mas não como um problema. Toda vida quando você estiver estudando português e você pega uma vírgula, uma frase, em que tem uma vírgula e um i logo após, eu já até expliquei para vocês, né? Esse i não vai funcionar como uma conjunção aditiva. Ele vai funcionar como uma conjunção adversativa. Por quê? Porque você vai conseguir substituir pelo um mas, pelo um porém. Entendeu? Contudo, não obstante, todavia, contovida. Ó, quando eu falo assim, ó, João estudou, vírgula, e não passou. Como assim, professor? João estudou, vírgula, e não passou. Será que esse i aqui mesmo é aditivo? Não, por quê? Olha a vírgula aqui, ó. João estudou, porém não passou. Então, passa uma ideia de oposição, ideia de adversidade. Então, quando ele usa esse precedido de uma vírgula, provavelmente ele vai expressar o sentido adversativo e não o sentido aditivo. Bacana, pessoal? Então, não esqueçam disso, tá? Você conseguiu substituir esse pelo mas. Geralmente, ele vai vir acompanhado de vírgula. Em um teste, ele mostrou a bancários estressados um vídeo sobre como ver estresse como desafio, porém, não como um problema, mas não como um problema. Bacana? Segunda questão. Ele colocou aqui um texto e ele está fazendo a seguinte pergunta. Ó. Em um texto que exige o uso de linguagem formal, o que é uma linguagem formal? É uma linguagem culta, né? Aquela linguagem onde é utilizada a linguagem formal culta da língua portuguesa. Assinale qual das seguintes conjunções poderia substituir aí, sem a perda de sentido da frase. Cadê a frase? Também aqui, ó. Olha lá a frase aqui, ó. Aí é só alegria, meu amigo, no trabalho e em casa. Quando você fala aí é só alegria no trabalho e em casa, é como se você estivesse conversando com um colega e dissesse assim, cara, eu fui transferido para a cidade onde eu queria. Aí ele fala assim, ah, meu amigo, aí é só alegria, né não? No trabalho e em casa. Esse aí é como se ele tivesse concluindo um pensamento, como se ele chegasse a uma conclusão, entendeu? É como se ele falasse: aí é sua alegria, meu amigo, você está em casa, portanto é sua alegria, logo é sua alegria, você está em casa. Então, esse aí, ele passa uma ideia de conclusão. Qual a conjunção que vai passar a ideia de conclusão aqui? Letra C, portanto. Portanto, é uma conjunção que passa uma ideia de conclusão. Bacana? Quem são as conjunções conclusivas, professor? Que a gente não pode esquecer? Mas cai em prova. Tem o logo, tem o portanto, tá? Tem uma que também pouca gente conhece, que é o destarte. Bacana? Próxima questão. Assinale a alternativa em que os elementos de coesão em destaque dão a ideia de adição. Como eu falei para vocês, o que é que são elementos de coesão? Elementos de coesão, nós temos as preposições e também temos as principais, que são as conjunções.
tá? As conjunções são elementos de coesão. Só que ele quer uma que vai dar a ideia de adição. Qual é que dá a ideia de adição aí? Quem são as conjunções que passam a ideia de adição? O i, o mas, também. Tem uma também que pouca gente conhece, que é o nem, tá? O nem também. Então vamos lá. A linguagem pode ser conhecimento e comunicação, mas também pode ser encantamento ou sedução. Então tá aqui o gabarito da questão, pessoal. Ó. O mas também é uma conjunção que passa uma ideia de quê? Adição, tá? Bem bacana nessa questão. Ó, no entanto, mas, porém, contudo, não entanto, entretanto, não obstante, todavia, isso aqui é adversativa, certo? Adversativa. O isto é uma expressão denotativa. Expressão denotativa. Denotativa de explicação. Como assim? Quando você fala, o homem é um animal político, vírgula, isto é. Esse isto é, ou seja, são termos explicativos, eles são precedidos, eles têm que estar entre vírgulas. Bacana? Então, a única alternativa que possui ideia de adição, pessoal, é a letra A. Utilização da conjunção mais também. Beleza? Vamos aqui à questão número 4. Ainda falando do tema conjunção. Um minutinho para vocês responderem e colocar no chat. Vamos lá. Qual o gabarito da quarta questão? Vamos lá. Eu acho que ontem eu falei uma coisa para vocês. Pouca gente deve ter prestado atenção. Quando você tem um termo que tem a preposição por mais um verbo que esteja no modo infinitivo, você vai ter uma oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de infinitivo. Como assim, professor? Resumindo, quando você pega um trecho e ele vai pedir para você analisar, por exemplo, aqui, ó, por ter, onde a gente vai ter uma preposição por mais um verbo no infinitivo, que é o verbo ter aqui, ó. Aqui nós temos um termo que indica o quê? Causa. Quer ver? Não sem antes pedir desculpas por ter ultrapassado os 40 minutos combinados. Ou seja, ele pediu desculpa por causa que ele ultrapassou os 40 minutos. Olha a causa aqui, ó, preposição por mais verbo no infinitivo. Então, essa relação lógico-semântica que é estabelecido entre essas orações, ó, por quê? Porque a gente está trabalhando com conjunção, e a conjunção, a função dela é ligar. Ela é um elemento de coesão, de ligação. Então, gabarito letra A, pessoal. Bacana? Eu até falei ontem. Custa nada lembrar que eu falei e as questões são repetitivas. Então, pegou um termo que tem uma preposição mais um verbo no infinitivo, vai passar uma ideia de causa. Beleza? Vamos aqui à quinta questão. Ainda sobre conjunção. No período, pressionar crianças para quê? Muito fácil essa questão.
A conjunção para quê, pessoal? Ela passa a ideia de quê? Vamos lá, todo mundo respondendo no chat. Se eu estou utilizando a conjunção para quê? Para quê passa a ideia de quê? Finalidade, ó. Pressionar crianças para que sejam bons alunos resulta em desânimo. Para quê é uma conjunção que indica finalidade. Próxima questão. O mais, professor. Essa é fácil. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, no entanto, entretanto. O mas é uma conjunção que adversativa, certo? E as conjunções adversativas, elas podem substituir uma pela outra, porque elas permanecem com o mesmo sentido. Poderia substituir o mais por porém? Poderia. Por quê? Porque está dentro da mesma família. Mas precisamos ser mais compreensivos quando eles não conseguem. Por qual das palavras a seguir o termo que está em destaque pode ser substituído? Sem que haja prejuízo de sentido, ou seja, eu só posso substituir ele por uma conjunção da mesma família que ele. Então, a única conjunção aqui que é adversativa é o entretanto. Certo? O entretanto. Bacana? Ela pode terminar os elementos. Vamos lá, pessoal. Deixa ligado só o áudio do professor, beleza? É alguém que Somente tá o áudio do ouvindo? professor fica ligado. Ok, obrigado. Vamos aqui à próxima questão. Vamos lá, pessoal. A gente encerrou as questões de conjunções que eu trouxe para vocês, tá? Não esqueçam de tudo que eu falei para vocês, ó. Principalmente aqui de conjunção. A gente trabalhou as conjunções adversativas, principalmente quando a gente tem esse i precedido de vírgula, que ela vai ser adversativa. Trabalhamos o AI, né? Passando a ideia de conclusão, as conjunções conclusivas. Trabalhamos as conjunções que passam a ideia de adição, né? O e, o mais também, o e nem. Trabalhamos a oração subordinada reduzida de infinitivo, principalmente quando a gente tem a preposição por mais um verbo no infinitivo, que vai ser uma conjunção causal. Trabalhamos a conjunção para que passam a ideia de finalidade. Trabalhamos novamente questões de conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, não obstante, todavia, entretanto. E agora a gente vai partir para as nossas questões, tá? De sintaxe. Bacana? Então a gente vai estar trabalhando questões aqui envolvendo o tema sujeito. Bacana? Vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta. Vamos aqui analisar essa questão aqui. Pelo diálogo e pela comunicação, conseguimos descobrir nossa ignorância e aprender com os outros. O sujeito das orações em destaque é indeterminado. Vamos lá. Pelo diálogo e pela comunicação, nós conseguimos descobrir nossa ignorância e aprender com os outros, ou seja, nós conseguimos aprender. Observe que aqui, pessoal, dá para a gente encaixar um nós depois da vírgula. Nós conseguimos. Então, aqui, na verdade, é um sujeito oculto. Bacana? Então, já é o nosso gabarito. Sujeito oculto. Ó. O sujeito desse trecho que está sublinhado, ele é oculto. Seria o nós. Não é indeterminado, não. Segue a mesma linha o raciocínio de Rousseau. O sujeito da oração é simples e pós-posto. Vamos ver? Segue a mesma linha o raciocínio de Rousseau. O raciocínio segue a mesma linha. Então, o sujeito aqui seria o raciocínio, sujeito simples. Gestos e vozes na busca da expressão e da comunicação fizeram surgir a linguagem. Aqui tem um sujeito determinado. Por que ele é determinado? Porque ele está na frase e é um sujeito composto. Por que ele é composto? Porque ele tem dois núcleos.
certo? Quem são os núcleos? Gestos e vozes. Gestos e vozes são os dois núcleos. Gestos e vozes, os dois, ó, fizeram surgir. Quem fizeram surgir? Gestos e vozes. Então, é sujeito composto, possui dois núcleos. Perfeito. A linguagem é inseparável do homem. Tem-se o mesmo sujeito para as duas orações. Vamos ver? A linguagem é inseparável do homem. O que é inseparável? A linguagem. Segue-o em todos os seus atos. Quem segue-o? A linguagem. A linguagem. Então, observe que a gente tem o mesmo sujeito para os dois verbos. O verbo é e o verbo seguir. Os dois sujeitos possuem o mesmo verbo. Isso, Douglas. Para a gente achar o sujeito, a gente vai perguntar para quem? Para o verbo. Quer achar o sujeito, você pergunta para o verbo. Quem é inseparável? Quem segue? Aí ele vai te dar a resposta. Vamos lá. O desejo e a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos fizeram-no buscar meios para isso. Quem fizeram-no buscar meios para isso? O desejo e a necessidade fizeram-no. Ó, por que está no plural? Porque eu tenho dois núcleos. Ó. Desejo e a necessidade fizeram-no buscar meios para isso. Então, aqui a gente tem um sujeito composto. Bacana? Perfeito. Essa questão aqui da OCP, ela caiu aqui em 2018 no concurso da CEAP, tá? Do Pará. Vamos aqui à questão número 8. Ligar o ventilador aí da gente, o ar-condicionado. Questão número 8. Sujeito. Assinale a alternativa correta quanto à classificação sintática do sujeito das orações. Vamos lá, pessoal. Outra questão de sujeito que dá o CP de 2016. Um certo senhor virtual armou-se de estetoscópio. Vamos lá. E aí, o que vocês marcaram nessa questão? Quem armou-se? Um certo senhor. O senhor armou-se. Aqui é sujeito simples, não indeterminado. Se não entendo o especialista, como posso questioná-lo? Se não entendo, se eu não entendo o especialista, como eu posso questioná-lo? Esse sujeito não é inexistente, ele é sujeito que oculto. Se eu não entendo. Os meios de comunicação de massa estão sempre publicando reportagens e entrevistas. Quem estão sempre publicando? Os meios de comunicação. Os meios estão sempre publicando. Aqui é sujeito composto, não. Aqui é sujeito simples, porque só tem um núcleo. Nada substitui o relacionamento direto. O que é que substitui? Nada. Então, aqui é sujeito simples, perfeito. A tendência é quase sempre valorizar o pior. O que é quase sempre valorizar o pior? A tendência. Sujeito oculto? Não, aqui é sujeito simples. Gabarito, letra D. Questão número 9, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Basta só um pouquinho mais para lá. O áudio tá ok, pessoal? Tá travando? Tá legal aí? Tá dando para escutar? Tá ok, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Gestores indicaram marcadores de estresse em várias outras atividades. Quem indicaram? Quem indicaram? Gestores. Gestores
Só tem o núcleo, sujeito simples. Gabarito, letra A. Beleza? O primeiro grupo não teve tempo de espera. Quem não teve tempo de espera? O grupo. Sujeito inexistente não, aqui é sujeito simples. Porque só tem um núcleo. Você anda estressado? Quem anda estressado? Você, não é? Não há sujeito? Tá errado, existe sujeito sim. O sujeito aqui é simples. O nível de estresse registrado foi de 13 pontos. Vamos lá. O nível de estresse registrado foi de 13 pontos. O que é que foi de 13 pontos? O nível. O nível foi. Beleza? Victor. Pergunta do Victor. Muniz, mesmo que o sujeito esteja no plural, é sujeito simples? Cara, você pode ter um sujeito simples com substantivo no plural. O que vai caracterizar ser sujeito composto é quando a gente tem dois núcleos. Eu posso ter um sujeito simples formado por um substantivo que esteja no plural, e ele vai continuar sendo simples. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Então aqui a gente não tem sujeito oculto, tá? A cada dia estamos mais conectados à internet. Vamos lá. Isso aqui é o que, professor? Nós estamos, né? Ó, não é sujeito indeterminado, é sujeito oculto. Bacana? Então, o gabarito aqui é letra A, pessoal. Vamos questão 10. Essa questão foi da OCP 2018 e ela cobrou o assunto predicado. Predicado, eu sempre costumo dizer que é o que sobra do sujeito. Predicado é o que sobra do sujeito. Vamos lá? Em relação aos aspectos sintáticos dos trechos a seguir, assinale a alternativa correta. Isso, Douglas. As questões da OCP, elas são bem tranquilas. Por quê? Inclusive, eu até gosto mais quando as questões da OCP, elas são certo e errado, porque ela também faz. Inclusive, a prova da Polícia Penal do Distrito Federal, que vai ter agora, que saiu o edital, se vocês quiserem fazer, aplicar os conhecimentos de vocês, ela vai ser a OCP. Entendeu? Então, quem quiser, quem for viajar para Brasília para fazer uma prova, a prova da PPDF, cara, você tem uma grande chance de se dar bem nessa prova, porque a OCP ela é bem tranquila. E ainda vai ser melhor, porque vai ser estilo certo e errado, entendeu? Vai ser estilo APMCE 2016. Questões bem tranquilas. Vamos lá. Isso, Nathaniel. Você, olha como a importância da gente resolver questão de português. Ele percebeu que a oculta sempre geralmente vem depois de uma vírgula. Isso. Ó, vamos aqui resolver essa questão. Ele quer a alternativa correta. De novo. Estamos vivendo um movimento que lembra a força de uma epidemia. Quem estamos vivendo? Nós, não é não? Nós estamos vivendo um movimento o qual lembra a força de uma epidemia. Ele está afirmando que o sujeito é composto e o predicado ele é nominal. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Ó, quando é que a gente tem um predicado nominal? Quando a gente tem um predicado nominal, é quando a gente tem um verbo de ligação, certo? O que é um verbo de ligação? É um verbo que indica estado. Geralmente, você vai encontrar na questão o é, o está, entendeu? Isso. Ó, nós estamos vivendo um movimento que lembra a força de uma epidemia. Será que o sujeito aqui é composto mesmo? Não, não é composto. É o sujeito oculto, ó. Já está errado. Entendeu? Letra B.
Amadurecer é tomar posse da própria vida. Olha lá o que eu ensinei para vocês, ó. Quando você vê esse carinha aqui, já marque que aqui, ó, todo esse termo que está depois dele, inclusive colocando ele, vai ser chamado de quê? De predicado nominal. Entendeu? Então, todo esse termo que está após o ele vai ser o predicado nominal. Então, quando você vê na questão logo esse carinha aqui, você já sabe que ele é verbo de ligação. Amadurecer é tomar posse da própria vida. O que é tomar posse? Amadurecer. Então, amadurecer é o sujeito, certo? Ele é o sujeito. Só que se você observar, esse sujeito aqui, ele é formado por um verbo. Quando um sujeito ele é formado por um verbo, ele é chamado de sujeito o quê? Oracional. Ah, professor, não sabia disso. Quando um sujeito ele é formado por um verbo, ele é chamado de sujeito oracional, certo? Geralmente, o Douglas, você encontra o está, entendeu? O sujeito é oracional e o predicado é nominal. Perfeito. Por que ele é nominal? Porque eu acabei de ver o verbo de ligação aqui, ó, o que é um verbo que indica estado. Bacana? Então, aqui é o nosso gabarito. Letra B. Próxima. Existe uma legião de perdidos no limbo da infância emocional eterna. O sujeito é composto e o predicado é nominal. Tá certo, pessoal? Existe uma legião de perdidos no limbo da infância emocional eterna. Uma legião existe. Aqui é sujeito simples. Geralmente, quando você tem o verbo existir, o sujeito ele vai estar após na frente dele. Entendeu? Vamos lá. Na sentença, crescer é um direito. Olha lá o ó. Que é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, o que é que eu vou... Uma coisa que eu tenho certeza é que existe o quê? Predicado nominal. Crescer é um direito. O verbo é intransitivo? Não. O verbo é de ligação. Certo? Próximo. O grande nó para o qual eu convido a uma boa reflexão. O verbo convido é impessoal, já que não possui um sujeito definido. Quem é que está convidando a uma boa reflexão? O eu. Sujeito simples, pessoal. Eu convido. A pessoa pratica a ação de convidar. Então ele não é impessoal, porque são ações que são praticadas por pessoas. Eu convido. É pessoal. Já que não possui sujeito, é errado. Tá aqui o sujeito eu, ó. Bacana? O que é que vocês estão percebendo? Que as questões da UCP, elas são bem tranquilas, né? Vamos lá. Predicado. Verbo haver no sentido de existir. Tiago Queiroz colocou em uma sequência de verbos de ligação. Pessoal, muito importante, tá? Vocês analisaram o chat. Copiem depois essa sequência de verbos, tá? Que são os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, andar, aparecer. O importante para vocês aprenderem. Verbo haver no sentido de existir, eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, vai ser uma oração sem sujeito. E segundo, o verbo haver, no sentido de existir, ele é transitivo direto. Certo? Ó, não há muita informação disponível. Não há. Não, não há o quê? Não há muita informação.
Então, esse muita informação disponível é o objeto direto. Professor, quando a gente tem o verbo haver, no sentido de existir na frase, possui sujeito? Não. Por quê? Porque ele é uma oração sem sujeito. Então, o verbo haver ele é transitivo direto. Bacana? Então, anote isso aí no seu caderno. Essa questão caiu na UCP, 2013. Vamos lá? Próxima questão, número 12. Questões cobrando conhecimento de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Vamos lá? A linguagem nasce de uma profunda necessidade de comunicação. Vamos lá. Uma necessidade. Necessidade, pessoal, é um substantivo. Certo? A necessidade de comunicação. A expressão destacada funciona sintaticamente como? A necessidade de comunicação. Ele está querendo perguntar qual é a função desse termo. Esse termo se liga à necessidade, concorda? Então vamos lá. Professor, isso aqui é um verbo? Não, é um substantivo. Esse termo está se ligando ao substantivo. Então, esse termo aqui, será que ele é um complemento verbal? Ou ele é um complemento nominal? Perguntinha de novo. Esse termo que está em preto, será que ele é um complemento verbal ou nominal? Verbal não pode ser, porque necessidade não é verbo. Então, só sobrou ele ser o quê? Nominal, porque ele está se ligando a um nome. Complemento verbal é quando a gente tem objeto direto e objeto indireto. Certo? Professor, então ele está complementando o nome. Nome necessidade. Necessidade é um substantivo abstrato. Uma necessidade de comunicação. A comunicação é necessária. Observa que essa comunicação ela está sendo passiva. Alguém está necessitando da comunicação. Então, a comunicação ela está sendo passiva. Quando ela é passiva e ela se liga a um substantivo abstrato, né, e está se ligando ao nome, pode marcar que isso aqui é um complemento nominal, pessoal. Está complementando o nome. Bacana? Uma necessidade de comunicação. A comunicação ela está sendo necessária. Bacana? Alguém está necessitando dela. De quem? Da comunicação. Então, quando você fizer essas análises aqui, você perceber que ela está se ligando a um substantivo abstrato, e esse termo aqui está sendo passivo da ação. O que é ser passivo da ação? Ele, é porque o termo não pratica a ação, ele recebe a ação. Alguma pessoa está necessitando da comunicação. Não é a comunicação que está necessitando da pessoa, é a pessoa que está necessitando da comunicação. Então, a pessoa vai pegar a comunicação. Então, a comunicação ela está sendo passiva. Bacana? Próxima questão. Assinale a alternativa, vamos fazer os stories, em que a oração em destaque tem a função de objeto indireto. Para a gente ter o objeto indireto, a gente tem que ter um verbo transitivo indireto e tem que ter um objeto indireto. Lógico que esse objeto indireto ele vai ter que estar se ligando a um verbo, né? E não ao nome. Vamos lá procurar? Ó, conciliar os estudos não era viável. O que é que não era viável? Conciliar os estudos. Pessoal, isso aqui é um sujeito. Como, como tem um verbo dentro do sujeito, então ele é chamado de sujeito o quê? Oracional. Certo? Para ter mais oportunidades profissionais, percebeu que era preciso concluir a formação. Né? Ele
Percebeu. É oculto o sujeito aqui, né? Ele percebeu que era preciso concluir a formação para ter. Aí eu já vou puxar aqui uma setinha e explicar uma situação para vocês. Quando você tem um para mais um verbo que esteja no infinitivo, nós estamos diante de uma oração reduzida de infinitivo. O para mais um verbo no infinitivo, ele passa uma ideia de quê, professor? De finalidade. Então, esse termo aqui, ó, que está sublinhado, é uma oração subordinada adverbial, final, reduzida de infinitivo. Beleza? É possível manter os jovens em sua formação escolar. É possível? Isso. Isso é possível. O que é possível? Isso. Então, esse termo aqui que está sublinhado está funcionando como sujeito. Gostaria de ser recepcionista. Quem gosta, gosta de alguma coisa, ó. Tem a preposição de. Essa preposição de veio da regência do verbo gostar. Opa! Então aqui eu já achei o termo, ó, de ser recepcionista. Quem gosta, gosta de alguma coisa, gosta de ser recepcionista. Então esse de ser recepcionista é o objeto indireto. Já achamos a nossa resposta. Os jovens correm o risco de ficar fora do mercado de trabalho, né? Então, ó, de ficar fora do mercado de trabalho está se ligando ao risco, ao substantivo risco. O risco de ficar fora do mercado de trabalho, certo? Então, gabarito dessa questão, letra D de dado. Vamos aqui a questão número 14. No trecho, ele observou-a. Quem observa, observa alguém, ó. Esse A funciona como objeto. Objeto direto ou indireto? Objeto direto. Porque quem observa, observa algo. Qual a transitividade do verbo observar? Ele é verbo transitivo direto. Observe que a gente tem um pronome oblíquo aqui, ó. Esse pronome oblíquo, ele está funcionando como objeto direto. Ele observou-a tocando e achou a música maravilhosa, doce e encantadora. Ele achou. Ele achou a música maravilhosa, doce e encantadora. O que é que vocês marcariam, pessoal? Qual a função sintática dessas três palavrinhas que estão sublinhadas? Quem acha, acha alguma coisa. Ele achou a música. Vamos substituir essa a música por a? Ó, achou-a maravilhosa, doce e encantadora. Ele achou-a. Esse a substitui música. Só que maravilhosa, doce e encantadora são adjetivos que se referem a o a. Quem é o a? É a música. E a é o objeto direto. Quem acha, acha alguma coisa. Acha a música. Certo? Então aqui a é o objeto.
Maravilhosa, doce, encantadora se refere ao objeto. Então, esses termos aqui são os famosos termos chamados predicativos do objeto. Beleza? Quando você consegue substituir esse termo por um pronome oblíquo, e você consegue deixar, pessoal, os adjetivos de fora, e você percebe que esses adjetivos se referem a esse termo que você substitui pelo pronome oblíquo, com certeza isso aqui vai ser um predicativo do objeto. Bacana? Vamos aqui partindo para a próxima questão. Questão número 15. Além disso, mais uma vez, o INEP não conseguiu evitar o vazamento de informações. Qual a função sintática desse termo que está sublinhado? Ó, de informações está se ligando a vazamento. Vazamento é o quê, professor? É um verbo ou um substantivo? É um substantivo. Opa, se é um substantivo, isso aqui é um complemento nominal ou verbal? Será que vai ser um complemento? Um complemento verbal ou um complemento nominal? Como isso aqui é um substantivo, então não é verbal. Entendeu? Sobrou o quê? Complemento nominal. Vazamento é um substantivo abstrato ou concreto? É abstrato. Certo? É abstrato. O vazamento de informações. Alguém praticou a ação de vazar as informações. As informações foram vazadas. Ó, dá para inverter. As informações foram vazadas. Então, ela é passivo. Se ela é passivo, acabei de confirmar que isso aqui é um complemento nominal. Beleza? Pessoal, essa aula de hoje ela é muito importante. A resolução de questões ela faz com que você fique maceteado para resolver várias questões, entendeu? Vamos lá, questão número 16. Termos integrantes, né? Objeto direto, objeto indireto. Assinale a alternativa cuja expressão destacada não teve sua função sintática analisada corretamente entre parênteses. Vamos lá. Evitar que o drama financeiro dos gregos vire uma tragédia de dimensões continentais. Ó, evitar que o drama financeiro dos gregos vire uma tragédia de dimensões continentais. E aí, o que é que vocês marcariam nessa questão número 16? Ó, a maior parte dessa conta caberia à Alemanha. Se cabe, cabe a alguém, cabe à Alemanha, que é objeto indireto. Perfeito. Nessa situação, fica difícil para a chanceler alemã, Angela Merkel. Angela Merkel se refere à chanceler alemã. Como é o nome desse termo aqui que explica o termo anterior? É chamado de quê? De aposto. Tá certo? Perfeito. Os alemães, mesmo nos piores dias da crise, mantiveram seu déficit público. Ó, os alemães, embora estivessem nos piores dias da crise, mesmo que estivessem nos piores dias da crise, observe as conjunções, ó. Mesmo que, ainda que, com certeza, são termos concessivos, concorda comigo, ó? Concessivos. Como a gente não tem verbo aqui dentro, então a gente não pode chamar de oração subordinada adverbial concessiva. Quando o termo ele tem a conjunção concessiva, mas ele não tem um verbo dentro, a gente chama de adjunto adverbial.
adjunto, adverbial. No caso aqui, como a conjunção é concessiva, ela é concessiva. Concessiva. Bacana? Por eliminação, sobrou letra A. Evitar que o drama financeiro dos gregos vire uma tragédia. Pessoal, esse termo que está sublinhado, ele está funcionando como quem? O drama vire uma tragédia. Pessoal, mudança de estado. Mudança de estado. O drama vira uma tragédia de dimensões continentais. É o estado do drama. Mudança de estado. O drama virou uma tragédia de dimensões continentais. Então, uma tragédia de dimensões continentais não é objeto indireto. Aliás, direto. Seria predicativo do sujeito. Questão que poderia derrubar muita gente. Por quê? Porque aqui a ideia é de um verbo de ligação. Não é uma ação. O drama financeiro dos gregos virou uma tragédia. O drama é uma tragédia. Ó, é o estado do drama. Então a ideia é essa. Por isso que o gabarito é a letra A, pessoal, que é a questão incorreta. Vamos aqui à nossa próxima questão, 17. A função sintática do pronome que é. Vamos lá. Tendo certeza daquele caso, você pode intervir mais precocemente e ficar mais atento às situações de risco. Vamos lá. Atento às situações de risco a que a dengue expõe o paciente. Vamos lá. Primeiro, você já sabe que esse que é pronome relativo, tá? Eu já falei para vocês em diversas aulas que o que, pronome relativo, ele assume diversas funções sintáticas. Vai depender de quem ele retoma. As situações de risco, as quais. Então, eu já sei que esse que ele retoma as quais. Certo? Pronto. Mas, qual é a função sintática desse as situações? Do que? Que o que está retomando? Vai depender do verbo que está lá na frente, ó. Quem expõe, expõe algo a alguma coisa. Quem expõe, expõe algo, expõe quê? O paciente a alguma coisa. O que é que ele está expondo? O paciente a situações de risco. Ah, professor, então, na verdade, quem é que retoma aqui? Qual é o termo que retoma as situações de risco? Não é o quê? Pronto. Quem expõe, expõe algo, expõe o paciente a alguma coisa. Olha a preposição aqui, ó, ao, que vem da regência do verbo expor. Quem vai expor, expõe o paciente a alguma coisa. Ao quê? As situações de risco. Então, aqui é objeto direto e aqui é objeto indireto. Ah, professor, então as situações de risco é objeto indireto? É. Mas quem é que retoma a situação de risco? É justamente o quê? Então, o que, a função sintática do que é objeto indireto. Por quê? Porque ele retoma as situações de risco. Então, gabarito da 17, letra B, de bola. Tem diversas aulas que eu já falei das funções sintáticas do que, pessoal? Cai em prova, tá aqui. Estou mostrando para vocês. Próxima questão. Questão 18. Todas as expressões abaixo são objetos diretos, exceto. Então, ele quer a expressão que não é um objeto direto. Vamos lá?
Os vigilantes acompanhavam um caminhão que transportava um insumo industrial. Quem transporta, transporta algo. Transporta o quê? Um insumo industrial. Então, aqui é objeto direto. Quem diminui, diminui alguma coisa, né, professor? Tá certo isso aí? Cuidado. Os seguranças podem estar sendo procurados porque diminuiu a quantidade de armas. A quantidade de armas diminuiu. Então, isso aqui, ó, é sujeito. Escoltas externas são as que usam armas longas e fuzis. Quem usa, usa alguma coisa. Usa o quê? Armas longas e fuzis. Aqui tá certo, objeto direto. Quem acompanha, acompanha alguém, acompanha alguma coisa, acompanha o quê? Um caminhão, é objeto direto. E quem traz, traz algo, traz o quê? Um balanço. Aqui também é objeto direto. A única que não é objeto direto é a letra B, que é um sujeito. Próxima questão. Professor, cuidado com isso daqui. O garoto comprou uma bola. Vai lá, tá na cabeça. O que é que eu vou dizer agora? Adivinha o que é que eu vou falar agora? Quem é meu aluno de muito tempo já sabe o que é que eu vou fazer agora. O garoto comprou uma bola. E aí, professor, adivinha o que é que eu vou fazer? Uma bola foi comprada pelo garoto. Eu simplesmente tirei da voz ativa e coloquei na voz passiva. Isso se chama colocar na voz passiva. Esse termo aqui, olha, é agente da passiva, que tem um pelo, certo? Ó, vamos lá. Essa aí é antiga. Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Sou da Paz. Olha lá, os dados foram divulgados por quem? Pelo Instituto. O Instituto divulgou os dados. Então, praticamente, esse termo que está aqui, ó, é muito parecido com essa inversão que eu falei aqui para vocês. Ó. O termo que está preposicionado, geralmente vai ter a preposição por ou pelo. Você já pode marcar que isso aí é o quê? Um agente da passiva, que você não erra na sua prova. O termo que vai estar preposicionado. Entendeu? Os dados foram divulgados pelo Instituto. O Instituto divulgou os dados. Isso se chama voz passiva. E na hora que você faz a inversão, se você observar, o termo que era sujeito aqui na voz ativa, ó, ele passa a ser o quê? Agente da passiva na voz passiva. E ele recebe uma preposição. Então, ó, olha a preposição lá. Tem erro não, tá, pessoal? Agente da passiva. Beleza? Próxima questão, 20. Isso, Yarno, perfeito. Vamos lá. O motivo de dar dinheiro ao povo é o mesmo dos imperadores. O motivo de dar dinheiro ao povo é o mesmo dos imperadores. Vamos lá. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Quem dá, dá dinheiro. Aqui seria o objeto direto. A alguém. Ao povo. O ao povo tem a preposição dentro. Então, isso aqui é o quê? Objeto indireto. Entendeu? Quem dá, dá algo a alguém. Ele deu dinheiro ao povo. Então, esse termo que vai ter a preposição, ó, vai ser o objeto indireto. O que está sem a preposição é o objeto direto. Qual é a transitividade do verbo dar?
Ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele exige dois complementos, um direto e um indireto. Gabarito, letra A. Isso, também chamado de verbo bitransitivo. Vamos lá, questão 21. Assinale a alternativa incorreta quanto à classificação das expressões destacadas. Vamos lá. E dê assistência médica aos fumantes. Quem dá alguma coisa, dá assistência médica a alguém, aos fumantes. Acabamos de resolver uma questão muito parecida com essa. O termo que está preposicionado é objeto indireto. Então tá errado, não é complemento. Esse termo aí é objeto indireto, certo? Já é o gabarito. Existem algumas escalas. Lembra que eu falei para vocês, quando tem um verbo existir, ó, o termo que vai estar na frente dele vai funcionar como sujeito. Algumas escalas existem. A lei não prevê punição ao fumante infrator. Ao fumante infrator se liga a punição, e punição é substantivo. Se punição é substantivo, então está complementando um verbo ou um nome? Ao fumante se liga a punição. Punição é um substantivo, então não é complemento verbal. É um complemento nominal, porque ele está se ligando ao nome. Perfeito? A lei não prevê punição ao fumante infrator. Então, o fumante está sendo punido. Então, ele é passivo. Certo? Cigarros e derivados de tabaco em ambientes de uso coletivo. Onde que tem cigarros e tabacos? Em ambientes de uso coletivo. Então, é o lugar. Então, é o adjunto adverbial, que passa uma circunstância de lugar. Os estabelecimentos podem ser multados por órgãos estaduais. Pessoal, olha o bizu, ó. Podem ser multados por órgãos. Os órgãos podem multar os estabelecimentos. Olha a locução verbal e olha esse termo que está sendo introduzido pelo um por ou pelo um pelo. Então, você acabou de estudar comigo. Se tivesse introduzido por um por, pelo um pelo, e tem uma locuçãozinha verbal antes, marque que isso daqui já é voz passiva, e isso aqui vai ser o quê? Agente da passiva. Bacana? Muito fácil identificar. Então, gabarito, como ele quer incorreta, letra A. Próxima, 22. Marque a alternativa incorreta. Assinale a alternativa incorreta quanto à função sintática das expressões destacadas. Vamos lá, pessoal, responde no chat. Dá um tempinho para vocês responderem. Vamos lá. Os políticos do Brasil fizeram uma outra analogia. Quem fez a outra analogia? Os políticos do Brasil. Perfeito, aqui é sujeito. Os mercados domésticos têm uma preocupação. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Tem uma preocupação. Objeto direto. Meirelles afirmou que pode se filiar a um partido político. Quem vai se filiar? Filiar a alguma coisa. Perguntinha, vamos lá. Filiar é um verbo ou é um nome? Filiar é um verbo ou é um nome, professor? É um verbo. Então já elimina a condição de ser o quê? Nome. Se ele é verbal, ou ele é um objeto direto, ou ele é um objeto indireto. Meirelles afirmou que pode se filiar a um partido político. Quem se filia, filia a alguma coisa.
A, preposição, não tem crase porque é artigo indefinido. Então, aqui não é complemento, isso aqui seria um objeto indireto. Indireto, pessoal, tá aqui a preposição, ó. Quem se filia, filia a alguma coisa. Cuidado. Se vai aderir a um partido político até o início de outubro. Quando que ele vai aderir? Quando? Até o início de outubro. Isso aqui passa uma circunstância de quê? De tempo. Então, isso aqui é um adjunto adverbial, perfeito. A Eliane perguntou, professor, na 21, não entendo a diferença entre A e C. Ó, é porque é o seguinte, ó, a diferença está aqui, ó. No item A, esse aos fumantes está se ligando a um verbo. E na letra C, ao fumante está se ligando a um nome. Então tem uma diferença sim. No item A é um objeto indireto. E na letra C é um complemento nominal, porque está se ligando a um nome. A diferença é que o complemento verbal, ele se liga a um verbo. Ó. Eu te entendo, entendeu? Dá para confundir? Dá. Porém, uma das características para você não se confundir é que você vai olhar sempre o termo que ele está se ligando. Aos fumantes não está se ligando ao verbo dar? E isso, ó. Quem dá assistência médica aos fumantes. Aos fumantes está se ligando ao verbo dar. Já na item C, ó, punição ao fumante. A lei não prevê punição. É realmente aqui. Turu, 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 turu. Não, mas aqui, ó, quem prevê algo. Prevê punição. Punição a quem? Não, se liga à punição, tá? LN, não é. Ó, a lei não prevê. Quem prevê algo. A regência do verbo prever, ele é um verbo transitivo direto. Quem prevê algo. Prevê o quê? A punição. A punição ao fumante. Punição a quem? O a quem, ele é exigido pela regência do substantivo punição. Beleza? Então não vamos confundir essa parte aí. Ok, vamos lá? Continuando na 22. Carreira na política depende, quem depende de alguma coisa, do desempenho da economia. Então, isso aqui, perfeito, um objeto indireto. Ó. Tem a presença da preposição. Como ele quer a incorreta, então é letra C. Porque aqui está se ligando a um verbo. Tá vendo? Vamos lá. Próxima questão. 23. Tem um efeito de proteção contra a debilidade cognitiva. A expressão destacada desempenha a função de. Vamos lá. Proteção contra a debilidade cognitiva. Contra a debilidade cognitiva se liga ao substantivo proteção. Então, de novo. Isso aqui é um substantivo, né? É. Então, vamos lá. Então, isso aqui é um complemento verbal. O nominal. Como ele está se ligando ao substantivo, então já elimina a hipótese de ser o quê? Complemento verbal. Quem são os complementos verbais? E o objeto direto e o objeto indireto. Então, já elimino a D e a E, de cara. Entendeu? Já elimina de cara. Como ele está se ligando ao nome, então isso aqui é um complemento nominal. A proteção contra a debilidade cognitiva. Alguém protege contra a debilidade. Então, a debilidade está sofrendo a ação de ser protegida por alguém. Alguém pratica a proteção contra a debilidade. Então, aqui, mais uma vez, a gente confirma que é um complemento nominal.
Próxima questão. Questão 24. Vamos lá. Essa a primeira dica do americano Shaw Ercole, especialista em psicologia positiva. Especialista em psicologia positiva está explicando quem é Shaw Ercole. Então, isso aqui é o que, professor? É um aposto. O aposto é aquele termo explicativo que vai explicar o termo anterior. Observe que ele vem entre vírgulas, tá? Ele vai vir entre vírgulas. Próximo. Outra questão da UCP, cobrando aposto. Ó. Disse o doutor Eris Schumeli, um dos autores do estudo. Um dos autores do estudo está explicando quem é o doutor Eris. Vem entre vírgulas, né? O aposto ele vem entre vírgulas. Vamos lá, próxima questão. Assinale a alternativa em que a expressão ou o termo destacado apresenta a mesma função sintática da expressão destacada a seguir. Vamos lá. Ir para um abrigo de idosos. Abrigo de idosos. Vamos lá. Um abrigo. Ó. Abrigo eu já sei que é um substantivo. Um abrigo de idosos. Pessoal, o abrigo, ele é um substantivo abstrato ou concreto? O aposto, ele sempre vem entre vírgulas ou entre travessões. Pronto. Deixa eu dar só um bisu para vocês. Vocês já identificaram aqui, ó. É concreto, certo? Se você... Eu aposto, como muita gente já queria marcar complemento nominal, né? Mas calma. Paciência, calma. Ó, só dá para fazer esse bizu aqui com vocês, ó, quando aqui for abstrato, tá? Se na hora que você identificar aqui, ó, que é um substantivo e ele é concreto, o que é um substantivo concreto? É aquilo que você pode se desenhar. Ele existe por si só. Ele não depende de pessoas para existir. Um abrigo. O abrigo é um prédio. É um abrigo, ele é concreto. Dá para a gente desenhar um abrigo. Identificou que é um substantivo concreto e ele está perguntando qual é a função desse termo que está se ligando a esse abrigo, você pode marcar que isso aqui já é o quê? Um adjunto adnominal. Então, de novo, verificou que é um substantivo concreto, já marque que é adjunto adnominal. Quem? Esse termo que ele está perguntando aqui. Um abrigo de idosos. Um abrigo para idosos. Um abrigo de idosos. Pode ser um abrigo de idosos, pode ser um abrigo de doentes, um abrigo de recuperação. Esse termo, ele se liga a abrigo. Esse termo aqui dá uma característica a esse substantivo, esse abrigo. É uma qualidade. Então, aqui é uma locução adjetiva. E as locuções adjetivas, elas funcionam sintaticamente como adjuntos adnominais. Então, anote aí. Quem são os adjuntos adnominais? São os artigos, são os numerais, são os pronomes e os adjetivos ou locuções adjetivas. Pronto. Esse pessoal aqui, ó, eles formam quem? Eles formam os adjuntos adnominais. Bacana? Vamos lá. Então, a gente vai encontrar uma alternativa que possui também um adjunto adnominal, que é formado por uma locução adjetiva. Teve que deixar o hospital. Quem deixa, deixa alguma coisa. Aqui é objeto direto. Aqui não tem nada a ver, que está se ligando ao verbo. Os pacientes são metidos. São é o estado dele. Verbo de ligação, o que é que tem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Então, metidos é um predicativo do sujeito.
O paciente volta para casa. Quem volta? O paciente. Então, o paciente aqui é núcleo do sujeito. Continua tomando as doses necessárias à manutenção da estabilidade. Necessárias, doses necessárias, necessárias a. Necessárias é um adjetivo. Se o termo que ele está sublinhando se liga a um adjetivo, pode marcar que isso aqui vai ser um complemento nominal de cara, tá? Sempre. Complemento nominal. O que é um complemento nominal? Necessárias, pessoal, não é um verbo. Se você analisar que ele é um adjetivo, porque ele se refere às doses necessárias, necessárias a quê? A manutenção da estabilidade mental, identificou que é um adjetivo de cara, pode marcar que é um complemento nominal. Professor, mas se eu identificar que é um substantivo, aí você vai ter que fazer aquela análise. Se ele é abstrato ou se ele é concreto. Mas se você identificar que ele já é um adjetivo, pode marcar que é um complemento nominal. Bacana? O tratamento psiquiátrico. Psiquiátrico é um adjetivo que se refere a tratamento. Bom, os adjetivos, eles funcionam como o quê? Que eu falei para vocês? Como adjuntos adnominais. Então, aqui, ó, sem medo de errar, gabarito letra E. Que ele quer uma alternativa que possui um adjunto adnominal. Quem é que forma os adjuntos adnominais? Os artigos, os numerais, os pronomes, os adjetivos e as locuções adjetivas. Como aqui a gente tem um adjetivo, ó, o adjetivo ele funciona como adjunto, assim como as locuções adjetivas funcionam como adjuntos adnominais. Isso, Yarno. O Yarno colocou aí o bizu para vocês. Ó. Substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, se os termos que estão sublinhados se ligam a um desses termos aí, substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, pode marcar que vai ser complemento nominal, tá? Questão 27. Ele diz que vota desde os 18, quando ainda era jovem e morava em Minas Gerais, sua terra natal. Sua terra natal está explicando quem é Minas Gerais. Tá entre vírgulas. Esse termo aqui é o quê, professor? É um aposto. Me diga uma coisa, eu posso excluir um aposto? Ó, o aposto é aquela palavra que você tira e a frase continua fazendo sentido. Porque o aposto, pessoal, é um termo acessório. Por exemplo, se eu falar João, vírgula, dono do bar, é um grande investidor. Se eu não colocar dono do bar, olha como a frase continua fazendo sentido. Ó. João é o investidor. Acabou. Dono do bar só está explicando quem é ele. É um acessório. Então, o aposto, ele pode ser excluído da oração porque ele é um termo acessório. Gabarito letra B. Bacana? Gostaram da questão? Então, é resolvendo questões, ó. Então, ó, pode ser excluído da oração por tratar-se de um termo acessório. Então, o aposto, ele pode ser retirado da oração sem prejuízo na oração, porque o aposto, ele é um termo acessório. Essa questão, ela caiu no Tribunal de Justiça, né, no TRE do Acre, né, quando concurso feito pela OCP. Bacana? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 28. Assinale a expressão que não funciona como adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? É um termo que expressa uma circunstância. Seja de tempo, seja de lugar, seja de modo, tá? 26, letra E. Vamos lá. A contaminação
de outros órgãos por células cancerígenas foi completamente impedida. Então, completamente é o modo como ela foi impedida. Então, aqui o adjunto adverbial, sim. É como o Pedrão aí, ó, colocou. 26 é a letra E, certo? Vamos lá. Esta família de plantas possui propriedades capazes de reduzir o risco de câncer de colo. Ora, o câncer. Câncer é o quê? Substantivo. Se câncer é um substantivo, aí a gente vai fazer aquela análise, né? O câncer, ele é um substantivo concreto ou abstrato? Câncer é um substantivo concreto ou abstrato? O câncer, ele existe por si só? Ele existe por si só, ele é concreto. Então, se ele é concreto, você pode marcar esse termo como adjunto adnominal. Então, não é um adjunto adverbial. Letra B. Segundo o Instituto Nacional do Câncer norte-americano, vírgula, esta família de plantas possui propriedades, conforme segundo consoante o instituto. Ou seja, olha esse termo, como ele passa uma circunstância de conformidade. Não tem nem verbo dentro, ó. Vírgula obrigatória porque é longo. Então, aqui passa uma circunstância de conformidade. Na pesquisa, vírgula, os ratos foram alimentados com pó de semente de mostarda. Onde? Na pesquisa. Circunstância de lugar. É facultativo ou obrigatório essa vírgula aqui, pessoal? Como ele é curto, é facultativo essa vírgula. Isso. Rapaz, o IAR não dá para ser professor, viu? Para o homem é bom, não erra uma questão. Vamos lá. O isoticianato também aparece em outros vegetais. Onde? Onde? Em outros vegetais. Então, ele passa uma ideia de lugar também. Então, todos são adjuntos adverbiais, com exceção da letra B. Vamos lá. Questão 29. De novo, né? Conforme, ó, repetido, ó. A letra C, ó, segundo o Instituto Nacional, conforme o Instituto, consoante o Instituto, a adjunto adverbial de conformidade. Olha a mesma questão em um concurso diferente, ó, foi repetido. Conforme dados da Polícia Civil do Rio, pode marcar que isso aqui é o quê? Adjunto adverbial de conformidade. Essa vírgula é obrigatória ou ela é facultativa? Ela é obrigatória porque ele é longo. Mas vamos aqui ver. Eu acho que a questão... Eu estou falando até coisa demais. A questão nem está perguntando se é adjunto adverbial longo. Eu é que estou colocando mais informações para vocês, né? Mas com certeza isso ajuda na questão de pontuação. Português ele é um conjunto. O adjunto adverbial destacado acima expressa a mesma circunstância da expressão. Bom, essa circunstância é de conformidade, né? Qual a outra oração aqui que passa a ideia de conformidade? Vamos lá. Pessoal, deixa só meu microfone ligado, por gentileza. Obrigado. Procura aqui outro termo que passa uma ideia de conformidade. Quando é tempo. Tá aqui, letra D, né? Segundo os pesquisadores, conforme dados. Isso aqui tá fácil. Segundo, conforme, consoante. Tá aqui, ó. Achamos. Passa a mesma circunstância de conformidade.
Bacana? Bem tranquila essa questão. Questão número 30, vamos lá. A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, Hillary Clinton se refere à secretária de Estado americana. Então, isso aqui está entre vírgulas, está explicando quem é a secretária, é um termo acessório, é um aposto. Evitou, nesta quarta-feira, quando? Quando foi evitado? Nesta quarta-feira. Então, isso aqui passa uma circunstância de quê? De tempo. Então, isso aqui é o adjunto adverbial de tempo. Evitou, nesta quarta-feira, discordar. Quem discorda, discorda de alguma coisa. Discordou da postura brasileira. Então, aqui da postura brasileira é um objeto indireto. Então, ó, letra B. Aposto, adjunto e objeto indireto. Bacana? De novo, aposto, adjunto e objeto indireto. Questão boa, né? Ela cobrou praticamente ali um conceito de cada coisa. Questão 31. Muita questão repetida, cara, da OCP. O presidente do Banco Central, vírgula, Henrique Meirelles. Isso aqui é o quê, professor? É um aposto. Aposto, vírgulas obrigatórias, tá? Questão 32. Assinale a alternativa cuja expressão destacada não foi analisada corretamente. Vamos lá. Ó, de tanto você resolver a questão, que você já vai vir aqui, ó. De leitos, está se ligando a quem? Uma separação. Separação é um substantivo. Se é um substantivo, eu já sei que não é complemento verbal, é um complemento o quê? Pode ser um complemento nominal, né? Mas vamos lá, separação é abstrato, né? É. Separação dos leitos. Os leitos estão sendo separados. Então, os leitos estão recebendo a ação de ser separados. Então, aqui é complemento nominal? Sim. Está sendo passivo. As consequências de uma noite mal dormida são imediatas. São, verbo de ligação. O que é que vem depois do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Perfeito. Que é imediatas, né? Ao menos 2 vezes por semana, vírgula, a cena se repete. Quando a cena se repete? Quando ao menos 2 vezes por semana, vírgula obrigatória. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Não é sujeito. Não é sujeito. Quer ser. Isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. Certo? O adjunto adverbial é aquilo que expressa uma circunstância. Ó. E desenvolvem algum problema de saúde em decorrência dessas noites insônias. As noites, noite é substantivos, insônia se refere às noites, insônia é um adjetivo. O que foi que eu falei? Os adjetivos funcionam como adjuntos adnominais. Perfeito. Comprei o pacote completo. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou o quê? Comprou o pacote completo. Isso aqui só pode ser objeto direto. Então, a única alternativa que está errada é a letra C. Pessoal, e assim a gente finaliza as nossas questões de análise morfossintática e conjunções, tá? Gostaram da aula? Resolvemos aí 32 questões da OCP e espero que vocês tenham gostado. As aulas de português, a partir de agora, serão por assuntos, tá? Então, cada aula a gente vai trazer, por exemplo, se for 30 questões de pontuação, a gente traz 30 questões de pontuação. Se for 30 questões de sujeito, aliás, sujeito não, de classe gramatical, é 30 questões de classe gramatical.
Beleza? Pode finalizar.